gente, então essa videoaula é para a turma 61B. Hoje nós vamos usar o livro didático das páginas 37 a 43 e o livro de atividades da página 21 a 24, tá? Essa videoaula, ela compete aos dias 6/4, que é segunda-feira, hoje, e dia 9/4, que é quinta-feira, que a gente teria 2 aulas, tá? Então, essas atividades são para esses 2 dias, tá certo? Então, ela vai valer a presença para os 2 dias, ok? Bom, lá na página 37, começa um novo conteúdo que é sobre a litosfera e a crosta terrestre. Ó, eu fiz um resuminho, tá? Eu quero que vocês copiem este resuminho no caderno, tá? Então, eu vou fazer que nem eu faço sempre. Vou ir bem devagarinho, vou mostrar bem devagarinho o resumo, para vocês conseguirem ir pausando o vídeo depois e copiar, tá? Bom, litosfera. Então, o que é a litosfera? É a camada sólida que recobre a Terra. Então, é a parte onde a gente pisa, tá? Isto é a litosfera, tá? Na litosfera, a gente tem os oceanos, a parte de montanhas, de rocha, o solo, leitos dos rios e as partes vulcânicas. Estão vendo aqui? Onde está dizendo no livro de vocês? Então, tudo isto é litosfera, tá? Litosfera é tudo que a gente enxerga, tudo que a gente consegue enxergar e tudo que a gente pisa, tá? Aí a gente vai lá para a página 38, que tá falando do que é feita a crosta terrestre. E aí aqui eu mostrei para vocês. A crosta terrestre, ela é formada por diversos tipos de rochas, tá? Então, a gente tem várias rochas diferentes formando a nossa crosta terrestre, tá? E essas rochas, elas são constituídas de minerais. Que minerais? Várias estruturas, várias substâncias, tá? Que vão se juntar, se unir e vão formar essas rochas. Então, olha ali, ó, tá mostrando pra vocês, falando sobre a fabricação. E aqui tá dando um exemplo de alguns minerais que compõem as rochas, ó. Quartzo, feldespato, mica. Então, são estruturas, são substâncias químicas que se transformam e se unem e formam as rochas. Essa daqui é um exemplo de alguns minerais que formam o granito, tá? E aqui, ó, tá mostrando pra gente o granito. Ó, o granito é aquela pedra comum que a gente tá acostumado a ver. E olha como ela tem uma mistura de várias cores. E cada uma dessas cores, ela é uma dessas substâncias, um desses minerais. Então, a pretinha é a mica, esse mais rosadinho é o feldespato e essa parte mais branca é o quartzo, tá? Ó, aí mostra aqui pra gente bem ampliadinho como é que é a visão do quartzo que tem ali no granito, tá? Então, pra mostrar pra gente como é que essas rochas, elas podem se formar. Bom, aí, como eu disse para você, são várias rochas diferentes. Então, nós temos 3 tipos de rochas diferentes. As ígneas ou magmáticas, as sedimentares e as metamórficas, ok? E aí, aqui no resumo tem, ó, rochas ígneas ou magmáticas. São as rochas formadas a partir do resfriamento do magma. O que é magma? Aquele fogo, aquela lava que sai lá da erupção do vulcão, tá? Isto é rochas magmáticas ou magmas, tá? Bom, aqui também tá falando para nós que as rochas magmáticas, elas podem ser dessa forma aqui, ó, dessas 2 formas. Extrusivas, quando o resfriamento do magma ocorre na superfície da Terra, que também é chamado de basalto. Então, ó, essa parte aqui, esta parte que escorre do vulcão, tá? Essa parte que escorre do vulcão e esfria e endurece é o basalto,
que é chamado de extrusivas, que é de externo, de fora, tá? Então, um exemplo é o basalto. E aí, a gente tem a pedra pómez, que é a rocha formada a partir da solidificação da espuma da lava. Então, aqui, quando a lava escorre, tem uma partezinha que a gente não vai enxergar nessa imagem, nesse desenho, que ela fica como se fosse uma espuminha. E aí, ela se modifica, se resfria e se transforma em outra rocha diferente do basalto, tá? Só que as duas são extrusivas, são as duas que estão na parte externa do vulcão, tá? Depois nós temos as rochas magmáticas intrusivas, que são as que estão na parte interna do vulcão, tá? Então, quando o magma não chega à superfície, ficando retido dentro do vulcão e resfriando-se lentamente. Então, a parte que fica lá dentro do vulcão, lá dentro, ela também pode se resfriar depois de um tempo que teve essa erupção, e aí ela solidifica e forma várias outras pedras. Um exemplo é o granito, tá? O granito é um exemplo de uma pedra magmática que a gente tem lá na parte de dentro do vulcão, ok? Depois nós temos as rochas sedimentares. E aí as rochas sedimentares, elas passam por 3 etapas para se formarem, ó. Identificam a formação de rochas sedimentares, 3 etapas. A primeira etapa é a sedimentação. Então, os sedimentos transportados se acumulam em alguns pontos. Agora eu vou explicar para vocês. Primeiro a gente vai ler, tá? Compactação. O peso das camadas novas pressiona as camadas antigas, tá? E depois, sedimentação. Alguns minerais unidos com a água agem como cimento. E aí, aqui tem exemplo de rochas sedimentares, que é o calcário, o arenito e a argila. Aqui, ó, no livro de vocês tem explicando como é que é a sedimentação. Então, aqui tem a água e uma parte de areia que tá solta, olha só, no fundo do oceano. A corrente de água vai fazer com que essas areias, elas andem, né? E vão se fixando no chão, vão parando no chão conforme a velocidade da água, da corrente da água, vai diminuindo. Então, elas vão se sedimentando, sentando no chão. Depois de um tempo que ela sentou, ela vai ficar parada, né? Ela vai virar como se fosse um barrinho. Vai ficar parada. Depois que ela parou, ela não vai mais se movimentar, ela vai ficar fixa no chão. E aí vai vir mais areia, tá? A partir da corrente, das ondas. Pode vir areia daqui, da beirinha, pode vir areia de outros lugares onde a areia tá solta. Mas geralmente é daqui da beirinha da praia, tá? Essa areia vem e começa a tomar conta, ó, de todo o fundo. Estão vendo como tem uma diferença de coloração? Essa aqui foi os primeiros grãos de areias que sentaram, que vieram e solidificaram, sentaram, tá? Essa areia mais branca é a que veio da costa e começou a ocupar o espaço, tá? Então, aqui a gente tem uma camada mais antiga e aqui uma camada maior, mais nova. Essa camada mais nova vai fazer com que essa parte aqui, ó, se solidifique, fique fixa, não saia mesmo nunca mais dali daquele lugar, porque ela tá ocupando o lugar. Então, a gente tem a sedimentação, a compactação, quando as duas, uma vem para cima da outra e pressiona, tá? É como se o livro fosse a primeira camada de areia,
tá? Que sentou, parou quietinho e a minha mão fosse a segunda, compactou. O livro não vai se mexer porque a minha mão está em cima, tá? E é isso que tá acontecendo aqui. A parte de baixo não vai se mexer porque a parte de cima tá ali prendendo, tá? E aí aqui tá mostrando, ó, que aí vem mais areia pra solidificar. E assim vai ficando, ó. E aí a gente tem várias camadas diferentes, olha aqui, ó. A gente tem uma bem escura, que é a mais antiga, uma um pouquinho mais clara, que é a mediana, depois outra diferente, ó. A parte da areia, do solo, mais antigo é mais escuro, tá? A parte da areia do solo mais atual é mais clara, tá? E o que vai fazendo tudo isso virar um cimento é uma ficar por cima da outra sem que elas consigam se mexer. Aí vai ter ação de várias partículas e substâncias e vão fazendo com que isso solidifique. Aqui embaixo, ó, no livro de vocês, tem uma outra estrutura que é parecida, que tem o solo mais antigo e as partes mais novas. E aí tá mostrando o que forma esses sedimentos, que é o lodo, né, o barro já fixo, a argila, que é uma espécie de areia, o cimento, que é aquela parte bem compacta, e os grãos. Grão de areia, pedras, todos os grãos que podem vir e se misturar ali naquele grupo, tá? Então, é assim que acontece a sedimentação das rochas. Vem uma porção de areia fixa no ambiente, vem outra porção fixa. E conforme elas vão se fixando, elas vão recebendo substâncias que vão fazendo elas ficarem duras e se transformarem em rochas, tá? Depois, a gente vai lá para a página 40. Eu vou parar um pouquinho o vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Já retorno.